Muito bem, meus amigos, vestibulantes da Universidade de Brasília, mais um encontro aqui, seja no domingo, seja no feriado, a gente sempre está aqui para tentar te ajudar, tá bom? Hoje eu estou trazendo mais uma obra, como sempre, aqui nos nossos encontros, para a gente então tentar entender e buscar a melhor estratégia aqui, tentar entender de que maneira a banca trouxe as questões quando a gente tem alguma obra que já caiu, justamente para deixar você cada vez mais preparado aí na prova do PAS UNB, beleza? Então eu trouxe aqui dessa vez, já jogando aqui na tela para vocês, já aproveitando aqui, eu quis mostrar para vocês aqui um panorama geral das obras textuais. Hoje eu trouxe mais uma obra textual aqui para vocês, e aí o que eu quero chamar a atenção? Nós chegamos a ver aí já também, nas obras textuais, Carta Meneceu. Aqui a gente tem um panorama das obras textuais que a nossa matriz apresenta, e aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: essas duas obras que eu destaquei aqui, que acabei de circular também, são duas obras aí que vão discutir a filosofia clássica. Então são duas obras que, na minha opinião, pertencem ao mesmo subgrupo aqui dentro das obras textuais, e quando a gente detecta algumas obras que pertencem ao mesmo subgrupo, vocês vão perceber que a obra ela acaba alternando ou selecionando as obras desse grupo. E aí a gente vai perceber como isso se deu nos últimos anos a partir da análise aí das provas anteriores, tá? Então a gente tem todas essas obras aqui de texto para estudar, né, e revisar. E aqui vocês vão perceber que essas duas eu chamo a atenção pela incidência. As obras de filosofia, que vão discutir a filosofia clássica, elas sempre estão presentes em prova. No caso aqui nós temos duas aqui de filosofia pura, e dessas duas a gente vai perceber que há uma alternância entre elas, tá? Então é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, de todas essas obras de texto, vocês vão ter que prestar atenção nessas duas, porque vocês vão perceber que elas pertencem ao mesmo subgrupo, e a partir delas, inclusive, a gente pode revisar a parte da filosofia que mais importa para a prova do primeiro ano. As outras obras aqui, muitas delas são textos mais contemporâneos, que a gente consegue fazer subgrupos também, mas para discutir outros assuntos. Quando o examinador vem aqui dar uma olhada na listagem, pela experiência que a gente percebe que ele trabalha esses subgrupos. Então, ao olhar aqui algumas obras que vão discutir filosofia, que vão discutir Grécia Antiga, Roma, alguma coisa nesse sentido, a gente só consegue enxergar essas duas. Então, o examinador certamente, se for trazer isso para a prova, olhando para cá para as textuais, essas duas obras ele vai buscar pelo menos uma delas. Aí, olhando a incidência, veja o que aconteceu, né? Na incidência, nos últimos anos, o que nós tivemos aqui? Apologia de Sócrates, que é a obra que eu trouxe hoje para vocês, foi cobrado aqui em 2018, nos itens ali de 33 a 38, e nós tivemos também uma presença aqui em 2020, só que essa presença ela aconteceu lá na língua estrangeira, tá certo? Então, a gente conta sim que houve a presença do item ali, né, da obra ali, mas veja que em 2019 não apareceu e em 2021 também não. Significa que a chance de cobrança na sua edição ela é muito forte, tá certo? E aí, ó, se a gente for olhar o que aconteceu com Carta a Meneceu, nós não tivemos a presença aqui em 18, mas tivemos a presença em 19, 20 e 21. Se a gente for partir do pressuposto que o examinador não vai querer repetir, então ele pode trazer a Apologia de Sócrates não repetindo Carta a Meneceu. Agora, se a gente for observar que Carta a Meneceu pode ser uma tendência daquelas obras que o examinador adora trazer de maneira fixa, o que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir que Carta a Meneceu pode vir e ainda assim aparecer a Apologia de Sócrates. Assim como aconteceu em 2020, que as duas obras apareceram na prova, isso pode acontecer na edição de vocês. Então eu, se fosse você, estaria muito preparado para essas duas obras. A presença delas aqui, há uma chance muito boa, né, da presença delas aqui na edição de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aqui entender melhor sobre a obra escolhida de hoje, que é a Apologia de Sócrates de Platão, beleza? Então, trazendo aqui, a primeira coisa, a gente tem que lembrar que essa obra, ela vai ser, então, a materialização ali por meio de Platão de um fato ocorrido ali no seu período, né? E do seu, né? Ele era discípulo ali, então, do seu mestre ali. Então, ele vai tentar materializar nesse livro os diálogos que aconteceram numa passagem histórica aí, que ele relata, né? Existem várias versões sobre a Apologia. Essa aqui é a versão de Platão. Outros discípulos também escreveram
há alguns relatos envolvendo essa situação. E aqui nós teremos o julgamento, é uma passagem histórica então da vida de Sócrates, que ele passa por um julgamento e o resultado desse julgamento vai ser a sua morte, tá? Então nesse vídeo nós vamos relembrar aqui os principais pontos dessa obra, justamente para entender os principais pontos desse julgamento e também já entender de que maneira a banca cobrou essa obra e quais cuidados a gente deve ter. Então aqui trazendo na tela para vocês já o contexto, só para a gente relembrar, o Sócrates aí é um dos maiores nomes, talvez um dos mais famosos que nós temos na história da filosofia. A gente tem que lembrar, né, do período ali de sua existência, né? E para isso a gente precisa lembrar desse quadrinho aqui, onde a gente tem aqui a evolução da filosofia e, dada a importância de Sócrates, a gente percebe que ele é um marco, né? Ele acaba definindo aqui um período importante da filosofia, que vai ser a divisão que nós temos entre o período que vai ser chamado de pré-socrático e do período que vai ser chamado de período socrático. Pós-socrático, a gente sabe que tem aqui o período helenístico também, mas se a gente for fazer uma divisão aqui apenas em temas, né, em assuntos, a gente vai ter aqui um período anterior, que vai ser o surgimento da filosofia, em que a filosofia vai ficar muito pautada ali na explicação, na investigação, na explicação dos fenômenos naturais por meio dos mitos, né? Então vai ser a era aqui dos mitos. E aí nós teremos como marco aqui Tales de Mileto, que muitos vão atribuir também como sendo, né, um dos pioneiros aí na filosofia, né, que vão contribuir para o nascimento aí da filosofia. E a gente vai ter o período pré-socrático, em que a gente vai ter aí a explicação ainda um pouco ali dos fenômenos naturais, né? Só que em vez de utilizar os mitos, eles vão buscar outras estratégias, né? Eles vão buscar elementos da própria natureza para tentar fazer essa justificativa. E a gente vai ter aí a ruptura, que é o período então socrático, em que a filosofia ela vai estar um pouco mais próxima do que nós temos hoje, que vai ser a questão da explicação dos fenômenos naturais baseados na racionalidade humana, né? Então aqui o homem ele vai processar as informações por meio, né, da razão e depois pelo fenômeno para tentar entender a dinâmica do universo, beleza? E aí a gente tem como um dos principais pontos aí, né, do Sócrates, a questão dos problemas aí, de discutir a questão dos problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade. Ele vai tentar buscar respostas para vários pontos, várias questões, tá certo? E aí, só um destaque aqui, né, que Sócrates ele não deixou obra escrita, né, a preocupação dele era muito mais fazer as discussões ali, e o que se tem são relatos aí, são escritos dos seus discípulos, tá? Que é o caso, por exemplo, dessa obra aqui que a gente está falando hoje, né? Que vai falar em breve ali, beleza? E aí, só para avançar também, para a gente relembrar, o período histórico em que o Sócrates vai estar associado, a gente precisa lembrar aqui das divisões da história grega, né? Então a gente vai ter aqui o período arcaico, que é um dos mais importantes, né? E a gente vai ter o período clássico e o período helenístico. Para a sua prova, esses são os períodos talvez mais importantes que você deve levar ali, que você deve revisar, que você deve entender mais ou menos os acontecimentos. As provas aí da Universidade de Brasília, elas costumam dar uma ênfase importante a esses três períodos, e aí eu chamo sua atenção, eu acho que principalmente para o período clássico, tá? Mas para entender o período clássico, a gente precisa relembrar um pouquinho aqui do período arcaico, né? Justamente nesse processo de formação da cidade-estado, né? Das cidades-estados e a questão da polis mesmo, né? E aí a gente tem também a questão do período clássico e a gente avança para o período helenístico. O helenístico a gente vai estudar principalmente em paralelo ao estudar ali a obra Carta Meneceu, e nessa obra aqui a gente percebe que a prova ela pode explorar muito mais essa parte do período clássico, tá bom? E aí falando do período clássico, vai ser justamente o período ali em que a gente vai estar mais conectado ali com o Sócrates, e aí a gente tem que lembrar que vai ser uma época de grande desenvolvimento econômico, cultural, social e político da Grécia Antiga, vai ser uma época do fortalecimento das cidades-estado gregas, e aí as cidades de Esparta, Atenas, que são talvez as duas mais famosas, estarão em evidência ali. A maioria dos escritos nós teremos a presença ali dessas cidades, né? Acontecimentos ali
nessas cidades. E a gente tem que lembrar também que mais ou menos nesse período nós temos aqui as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, tá bom? E aí é só para fazer esse resgate para você conectar aí com o conhecimento que você já adquiriu nas aulas de história aí, né, no primeiro ano, beleza? E aí entrando aqui na nossa obra, a gente tem que lembrar que então essa obra ela vai ser a versão de Platão para o discurso de Sócrates, né, em cerca ali de 399 a.C., em que ele vai passar por um tribunal, ele vai sofrer algumas acusações e ele vai fazer a sua defesa, tá? Nessa obra, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vai ter essa obra dividida em 3 grandes partes, tá bom? Já que ele está passando por um tribunal, ele está ali tendo que se defender, essa obra é dividida em 3 momentos, que vai ser justamente a parte da defesa de Sócrates, vai ser a parte em que vai situar ali o que está acontecendo, os acontecimentos, e ele vai relembrar passagens, os acusadores ali, principalmente o Meleto, vai trazer ali, vai contrapor ali as coisas que o Sócrates vai tentar se defender, vai tentar pressioná-lo ali, né? E aí ele vai realizar a sua defesa. A gente vai ter a outra parte da obra em que a gente vai ter a pena, né? E aí ele vai ser condenado e ele vai acabar sugerindo ali, eles vão dar a oportunidade que ele sugira a sua sentença, né? Então ele vai acabar escolhendo a sua sentença, que vai ser ingerir um veneno, né? Chamado cicuta. A gente tem que lembrar que nesse episódio, dos 501 juízes, 280 foram a favor, né, da sua condenação e 220 contra. Então, ele acaba perdendo, né, ele passa essa boa parte do início ali realizando sua defesa, ele mesmo fazendo sua defesa e tentando contrapor, contra-argumentar, tentando destacar para os seus acusadores que não se tratava, né, que nada mais do que um mal-entendido, né, que provavelmente ali tinha sido mal entendido porque ele sempre teve boas intenções e sempre primou pela honestidade. E ele vai, inclusive, ao fazer a sua defesa, ele vai trazer acusações contra ali os seus acusadores e contra outros, contra o Estado, contra a lei, contra as leis existentes na época também. Quais são os 3 acusadores? Nós temos ali o Meleto, o Lícon e o Aniton, tá? O Meleto talvez seja o principal, que é quem ele tem um diálogo inicial ali mais intenso, e ele representava a classe dos poetas e dos adivinhos, tá? E nós temos aqui o Lícon, que representava a classe dos oradores e professores de retórica, e o Aniton representava a classe dos políticos e tinha um filho discípulo de Sócrates, né? Que ria dos deuses de seu pai, que talvez tenha sido ali o possível articulador de toda essa armadilha, né? Que foi colocar ali o Sócrates numa condição, né, contra a parede e ali junto à comunidade ali que estava e os seus juízes, né, quem estava acompanhando esse debate para poder dar opinião depois, dar o voto depois, talvez tenha sido ele o articulador de todo esse processo. Sócrates tinha vários discípulos, como eu já falei, e Sócrates tinha uma pegada diferente dos sofistas, por exemplo, ou de seus antecessores, né? Então ele tentava ali, juntamente com seus discípulos, propagar justamente a ideia de honestidade, a ideia de buscar a verdade e tentar fazer o uso da razão, né? Fortalecer a questão do uso da razão e muitas vezes ter uma postura de questionar. Então ele acabava pregando isso e quando os seus discípulos iam aplicar esses seus ensinamentos, isso soava muito estranho e soava para aquela sociedade e para a conduta que a sociedade tinha, poderia soar muito afrontoso. Então, por isso, diante dessas questões, acho que isso acabou espalhando ali esse sentimento, né, de que os discípulos do Sócrates ali estavam com essa postura questionadora e afrontosa, até mesmo desacreditando em deuses ali que todos acreditavam, né, questionando algumas questões, e isso, muitos da sociedade ali, parcela da sociedade, começou a não concordar com essa postura. E aí começaram a ver Sócrates como uma pessoa nociva ali à sociedade, uma pessoa que de repente poderia estar convertendo os jovens para alguma coisa negativa.
E o que o Sócrates tenta, na sua defesa, apontar para todos, é que não, que a intenção dele era justamente buscar a verdade por meio do argumento, por meio da fortalecer nesses jovens em que eles buscassem a verdade por meio das perguntas ali e por meio dos questionamentos, justamente para tentar entender melhor como as coisas aconteciam. Como já foi falado, o Sócrates não vai conseguir convencer os seus acusadores e os juízes ali, né? Então ele vai acabar perdendo, e aí a gente vai ter a parte em que ele raciocina sobre ter perdido, e aí ele também, já ao escolher a sua pena, né, que é ingerir ali o veneno, ele vai ali tecer suas últimas palavras ali. E após a condenação, ele vai fazer a sua despedida do tribunal, justamente demonstrando o seu descontentamento e mostrando que ainda eles iriam se arrepender, né, por estar contribuindo para a morte de um homem inocente que tentava apenas buscar a verdade. Então a obra ela vai basicamente ser centrada nisso. Você não precisa, pessoal, decorar tudo que está, não precisa decorar o livro. As questões mais recentes, principalmente, a gente tem percebido que a banca ela traz um trecho da obra, e pelo trecho que a própria banca traz, você já consegue resolver muitas questões de prova. Você precisa ter uma ideia do que se trata nessa obra, por meio do texto que a prova traz, você vai com certeza conseguir resolver a maioria das questões, tá bom? Isso as questões da obra em si, porque a prova ela pode cobrar questões dessa obra e ela pode cobrar questões também envolvendo assuntos que são desdobramentos, que aí de repente eles podem trazer a parte histórica do período da Grécia Antiga, ali, o período clássico. Eles podem aproveitar para aprofundar um pouco na filosofia de Sócrates, que aí pode ser um outro desdobramento também, ou trazer às vezes para o contexto atual. Então essas vertentes são possíveis e a gente tem percebido que a banca ela tem feito isso, tá? Então, entrando aqui, só para a gente materializar, só para a gente arrematar aqui um pouco, quem faz a acusação, então, os caras que fizeram a acusação aí, foram justamente Meleto, Aniton e Lícon, tá? E qual foi a acusação? O Sócrates ele vai ser acusado por esse pessoal de corromper a juventude ateniense, pois ele desacreditava nos deuses reconhecidos pelo Estado e passou a ensinar novos deuses, né, que é, entre aspas aqui, né, chamado de ateísmo, e a ensinar a mentira como se fosse verdade, ou seja, ele vai ser acusado de sofisma e de criar uma nova deidade, né? Justamente quando ele tenta colocar ali na cabeça dos jovens essa questão de desacreditar nos deuses do Estado, né? Então eles vão acreditar que ele estava querendo trazer um novo deus ali, uma nova figura, né? E aí a questão de sofisma, né, de ensinar a mentira como se fosse verdade, de colocá-lo ali na condição de sofisma, ele vai ser uma das acusações também que ele vai rebater bastante em seu discurso lá. E a gente tem a questão, né, que em dado momento ele vai até falar, né, que diferente dos sofistas, ele nem cobrava. Se ele fosse um cara explorador, como eles estavam querendo colocar, que pintá-lo, né, como um cara explorador da juventude ali, ele fala bem assim que se ele fosse esse explorador que eles estão dizendo, ele poderia muito bem cobrar pelos ensinamentos. E aí, muito pelo contrário, ele era um cara muito pobre, muito simples, e que não cobrava pelo conhecimento, pelos ensinamentos que ele passava. Então, ele simplesmente buscava a verdade, buscava o porquê das coisas. E os sofistas, eles compunham grupos ali de pensadores na época que viajavam de cidade em cidade realizando discursos públicos para atrair estudantes, atrair jovens, atrair pessoas, e cobravam taxas para poder oferecer-lhes educação, oferecer-lhes ensinamento. E o Sócrates vai falar, eu não sou igual aos sofistas, né? Eu não fico buscando e discutindo, trazendo conhecimento em troca de dinheiro. Muito pelo contrário. Essa vai ser uma das argumentações que ele vai usar lá no discurso dele, tá? E aí, a gente tem que destacar também que essa obra ela vai ser um marco na filosofia justamente para destacar, pessoal, a questão da democracia e da justiça. E aí a gente tem que lembrar que nós temos uma outra obra na matriz,
nas obras textuais que vai discutir isso aqui também. Nós temos Este Mundo da Injustiça Globalizada, de José Saramago, que vai falar da morte da justiça. É uma obra que vai discutir justiça, democracia, papel do Estado. E ela é uma obra que se conecta demais com essa obra aqui, Apologia de Sócrates. O examinador ele pode trazer essas duas obras aqui com muita tranquilidade e debater sobre acontecimentos ou fazer comparações entre as duas obras. Então você aqui na matriz, ao estudar a matriz do PAS 1, você já sabe que essas duas obras elas têm uma conexão muito forte, mas muito forte mesmo. Tá? Então fique esperto com isso, que o examinador pode querer estabelecer um paralelo entre as duas obras, e se você conseguir captar, você com certeza vai chegar bem. A gente tem que lembrar aqui que o Sócrates ele vai fazer a sua defesa, né, em praça pública ali, vai fazer sua defesa sozinho, diante dos seus acusadores. Lá no José Saramago ele vai ser o discurso dele no Fórum Social Mundial, já é um texto contemporâneo, né? Mas em que ele vai buscar ali por meio de uma parábola, contar ali a história do sino, lá da cidadezinha pequena, em que o camponês tocou o sino para anunciar a morte da justiça, e a partir dali ele quis conectar com o contexto atual, em que a justiça ela não acaba não olhando para quem realmente precisa, né? E a gente vive numa falsa democracia, na opinião dele, né? Que na verdade ela acaba favorecendo só o capital, o mercado, né? A questão do dinheiro, né? E a outra coisa que ele vai destacar lá é que quando a gente vive nessa falsa democracia, porque quando a gente escolhe os nossos representantes eleitos, ao chegar no poder, eles acabam meio que esquecendo suas origens e não acaba levando ali para frente a vontade ali da sociedade, da camada mais baixa da população, da pirâmide ali que a gente for olhar, da pirâmide de poder. Eles acabam se alinhando ali aos mais poderosos e desvinculando ali da proposta da democracia. Se a gente for observar assim, na própria Apologia de Sócrates a gente tem assim, uma discussão a respeito do papel da democracia, em especial a respeito do papel da justiça, né? A diferença é que o Sócrates ele fala que ele raciocina sobre essa questão da justiça, da democracia, apesar dele não concordar com que os seus acusadores, né, terem conseguido convencer, ele acaba, de certa forma, reconhecendo que eles tiveram êxito no discurso deles, né? Seria mais ou menos nesse sentido, tá? Então, esse livro é um dos primeiros relatos sobre a morte do filósofo, né, que nós temos aí, e talvez seja a mais cobrada, a mais lembrada, né? Acho que seria a mais utilizada aí nas provas também, beleza? E aí, eu queria trazer para vocês aqui a prova de 2018, os itens cobrados na prova de 2018, para que vocês entendam como foi, né? Como é que a banca, como é que o examinador quis trazer aí para a gente as questões. Perceba que a prova lá, ela trouxe um texto, o primeiro texto é a Apologia de Sócrates, eles trouxeram um trecho, e o outro texto eles trouxeram junto aqui com A Advogada que Viu Deus, que é uma das peças que nós temos aí, que é do grupo G7 aqui de Brasília, né? A peça, né, A Advogada que Viu Deus, também vai falar de justiça, de julgamento e tudo mais. Veja que a banca ela usou aquela estratégia de trazer uma obra próxima, que vai ter uma temática comum, para poder fazer uma discussão. Nesse caso, ela trouxe a peça Advogada que Viu Deus, mas ela poderia, na prova de vocês, trazer aqui a José Saramago juntamente com a Apologia de Sócrates, usar a mesma estratégia, porque aí eles vão poder dialogar sobre essas duas obras ao mesmo tempo. A prova ela gosta de fazer isso, ela gosta de pegar obras que têm uma certa conexão e trabalhar e tentar discutir. No PAS 2 ela faz muito isso com músicas, no 2 e no 3, ela adora fazer isso com as músicas. No primeiro ano ela costuma fazer mais com os textos mesmo. Vamos lá, então elas trouxeram aqui um trecho, eu nem vou ler o texto, mas quando a gente precisar do texto para responder, a gente vai trazer o texto para perceber o que tem lá, tá bom? Mas vai ser um trechinho que ele vai falar justamente da questão da morte, né? Eu me vejo condenado à morte,
Mas ó, cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Então vai ser aqui um trechinho em que ele vai falar da questão da morte mesmo. Ó. Antes prefiro mesmo morrer, tendo-me defendido deste modo, a viver daquele outro, né? Porque os caras vão propor, né? Vão fazer algumas propostas para ele lá. E aí, a gente tem aqui a primeira questão, que é o item de número 33. O item 33, ele fala bem assim, ó, Sócrates defendeu a si mesmo em um tribunal e Platão, seu famoso discípulo, redigiu na forma de diálogo uma apresentação dessa defesa, dando origem ao texto Apologia de Sócrates. Pessoal, item perfeito, item correto, exatamente isso aqui que nós tivemos na obra, né? Esse aqui é o básico que a gente precisava saber. Eu já comentei com a galera aí que quando uma obra nunca foi cobrada, a vantagem é que normalmente o nível de cobrança costuma ser assim, um nível de profundidade mais básico, a mediano. É difícil ter uma obra que de cara ela já vem com uma cobrança mais pesada, com exceção das músicas. As músicas às vezes sim, mas no geral as outras obras, as primeiras questões, a primeira cobrança, ela costuma ser de uma maneira mais razoável, mais sutil e superficial. Quanto mais a obra é cobrada, mais aprofundamento eles vão fazendo. Então aqui o item está muito bom, item certo, item perfeito. Sócrates defendeu a si mesmo em um tribunal, é o que ele faz. E Platão, seu famoso discípulo, né, seu mais famoso discípulo, redigiu em forma de diálogo uma apresentação dessa defesa, dando origem a essa obra aqui, a esse texto, a Apologia de Sócrates, que hoje está no formato de livro aí, né? Que costuma dar aí às vezes umas 60 páginas, dependendo do tamanho da fonte utilizada, mas dá para colocar ele bem menor. Vamos lá, item número 34, né? Olha só, ele fala bem assim, a maneira como Sócrates se refere às acusações poderia ser considerada uma parábola no contexto atual, em que tem predominado o interesse em simplesmente acusar sem o adequado respaldo dos fatos e sem a aceitação de contra-argumentos. Pessoal, item muito interessante porque eles puxaram lá esse diálogo que há do Sócrates com seus acusadores e nessa tentativa dele de construir os argumentos em sua defesa e muitas vezes os seus acusadores não fazerem da mesma forma e ele ficar meio chateado com isso, né, de não apresentarem coisas mais concretas, aqui a prova ela trouxe para o contexto atual. Então a prova ela tentou mostrar para a gente possibilidades aqui que o examinador poderia fazer, tentando trazer aqui uma ideia de que aqui hoje em dia, e aí eu só consigo pensar aqui nas redes sociais, de que hoje em dia a gente percebe as pessoas, o modo de agir ali, muito nessa questão de apenas acusar, simplesmente acusar, sem o respaldo dos fatos, ou seja, sem ter provas, sem ter argumentos e simplesmente já sair falando, né? Achar que já está sabendo, e muitas vezes sem aceitar o contra-argumento, sem aceitar o lado do outro. Então, aqui é um ponto que eu acho que foi muito interessante o examinador trazer essa ideia aqui de puxar para o contexto atual. Muito bacana esse item, muito interessante esse item aqui. Achei que o examinador foi muito esperto, né, em fazer essa conexão aqui. Então, item muito interessante aqui na prova. E entrando aqui no próximo item, avançando aqui, item 35, nós temos assim, nas obras em tela, a questão da justiça está presente, mas é tratada de maneiras distintas. Aqui ele está falando das obras em tela, porque ele está falando da obra da Apologia de Sócrates, de Platão, e ele está falando da peça Advogado que Viu Deus. Então ele está falando que nas obras em tela a questão da justiça está presente, realmente está presente nas duas, mas é tratada de maneiras distintas. De forma filosófica no texto do Platão, lá na Apologia de Sócrates, e de forma cômica na peça teatral Advogado que Viu Deus. Realmente, né, a gente sabe que a peça ali, ela tem todo um teor cômico ali e tudo mais. Eles falam da questão da justiça, mas de uma maneira
leve, uma maneira com um pouco de ironia também. Então, de fato, isso acontece lá. O item, então, a gente coloca esse item como item correto, tá? É exatamente assim que nós temos aqui nas duas obras. Item de número 36, olha só, o significado da concepção de relativismo cultural. Então, o significado da concepção de relativismo cultural visa expressar a ideia de que quaisquer valores possam ser aceitos, uma vez que eles são sempre relativos. Pessoal, a questão do relativismo cultural, esse item aqui, inclusive, ele veio cobrando não diretamente, né, o item ali, mas eles aproveitaram para buscar alguma coisa a respeito da sociologia aqui, né? Então, o que nós temos aqui? O relativismo cultural, ele vai ser justamente uma estratégia, né, que a gente vai ter aqui, né, que vai ser buscar compreender certos comportamentos de acordo com a dinâmica social daquela população. Por exemplo, às vezes a gente faz o julgamento sem entender como é a dinâmica daquela população. E o relativismo cultural vai tentar estabelecer esse olhar observando o que ocorre ali naquela população. E aqui a gente vai ter o seguinte, que o objetivo vai ser permitir que a investigação das ideias, né, crenças ou costumes de uma população possa ser feita de uma maneira científica, mesmo que no caso a gente tenha elementos culturais que vão causar um certo estranhamento ali ao pesquisador. Então, assim, a gente vai ter os aspectos positivos e negativos desse olhar, mas no geral é assim como é tratado, é assim como é definido em linhas gerais essa questão do relativismo cultural. E aí o item ele vai falar bem assim, o significado da concepção do relativismo cultural visa compreender, expressar, né, a ideia de que quaisquer valores possam ser aceitos, uma vez que eles são sempre relativos, tá? O que nós temos aqui? A gente talvez, né, não vai considerar esse item correto justamente por ele colocar que quaisquer valores. Na verdade, seriam aqueles associados àquele contexto, né? Mas esse item, da maneira como eles colocam aqui, vai ficar meio esquisito a maneira como o examinador destaca esse ponto aqui. Então a gente traz o gabarito como errado, assim como a banca realizou, justamente por achar que ele tentou descaracterizar um pouco essa ideia do relativismo cultural. Beleza? 36 já foi, item de número 37, tá? Aqui o que nós temos? Aqui, em sua defesa, Sócrates afirma aos juízes que o mal é inevitável e por isso é sempre preferível morrer. Então vamos lá, a gente precisa lembrar mais ou menos da lógica lá da obra, né? Ele fala que na defesa, então, em sua defesa, Sócrates afirma aos juízes que o mal é inevitável e por isso é sempre preferível morrer. Será que foi isso mesmo que ele disse lá? Então vamos precisar do texto para a gente resgatar essas informações. Então o que ele vai destacar em alguns pontos em que ele fala dessa questão de morrer? Ele vai falar bem assim, ó, mas nem mesmo agora, na hora desse grande perigo, eu faria nada de inconveniente. Nem mesmo agora me arrependo de ter me defendido como eu fiz, né? Antes prefiro mesmo morrer, tendo me defendido desse modo, a vir viver daquele outro, tá? Então ele está destacando o seguinte, que ele não tem nenhum arrependimento em relação ao que ocorreu e também ele não está afirmando que é preferível sempre morrer. Aí eu vou pegar um outro ponto aqui, ó. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios de fugir da morte. Eu acho que aqui talvez seja um dos pontos também que vai agregar aqui a essa análise, né? A gente tem outros pontos aqui, ó. Se a gente for continuar lendo esse trecho, né, ele vai falar: até mesmo nas batalhas de fato é bastante evidente que se pode evitar morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem. E muitos outros meios há nos perigos individuais para evitar a morte quando se ousa dizer e fazer alguma coisa. Ele vai dizer o seguinte, que em vários momentos é possível querer evitar, mas diante de tudo que ele tentou, ele até acha que ele deve sim morrer diante do que aconteceu, né? Mas ele não diz que é sempre preferível morrer por conta de que o mal é inevitável, né?
ele vai aceitar aqui a sentença, né, e a sugerir a questão do veneno, mas não é que ele está dizendo que é sempre preferível morrer. É que diante do que aconteceu aqui, ele até está concordando com da maneira como foi feita, né? Porque ele já tentou, ele fez a sua defesa, ele tentou convencer, e já que ninguém ali naquela sociedade, ou ele perdeu, né? Mesmo tendo apontado que era verdade, tudo que ele tentou, então de repente o caminho que tinha para ele seria aquele caminho mesmo da morte. Mas ele não vai dizer que é sempre preferível morrer. Esse sempre acho que torna esse item aqui, né, errado, né? A gente tem um outro trecho aqui que ele vai falar bem assim: assim eu me vejo condenado à morte, né, por vós, condenados de verdade, que sois criminosos de improbidade e de injustiça. Então ele diz que ele se vê condenado à morte pelos aqueles acusadores, né, e condenados de verdade, que sois criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da sua. Ele falou, ó, eu, diante de tudo que aconteceu, já que eu perdi, eu me vejo condenado à morte. Mas vocês também estão condenados aí a viver dentro da consciência de vocês, né? Estão condenados a guardar aí dentro da consciência de vocês a verdade. Então esse item aqui ele vai estar errado justamente porque ele não vai trazer esse incentivo aqui. Ele vai reconhecer diante de tudo que houve, das tentativas que ele teve, mas ele não vai dizer que é sempre preferível morrer, tá? Isso aqui a gente não vai ter, beleza? E aí nós temos aqui o item de número 38, aqui ele fala, Sócrates afirma que a maldade é mais veloz que a morte, né? No trecho Apologia de Sócrates, essa afirmação é complementada de forma correta quando ele diz que... Então aqui até achei um item curioso, porque ele só quer, na verdade, o trecho em que complementa essa parte em que ele fala que a maldade é mais veloz que a morte. Então isso aqui, se a gente puxar o nosso texto, a gente vai ter ele falando isso bem aqui, ó. Então ele fala, ó, e agora eu, preguiçoso que sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Então, ele vai destacar isso aqui, né? Lá no início ele fala, ó, mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. Então é o trecho justamente que ele traz aqui, né? Que a maldade é mais veloz que a morte. Aí o complemento disso, né, que a maldade é mais veloz que a morte, é justamente essa parte aqui, ó, em que ele vai falar, né, que ele está velho e que foi apanhado pela mais lenta, enquanto os seus acusadores pela mais veloz que a maldade. Então, ó, ele fala que ele está velho, foi apanhado pela morte, mais lento, porém seus juízes, que são seus acusadores ali, né, foram apanhados pela maldade, que é a mais veloz, ao cometerem uma injustiça de condená-lo à morte. Então, item muito simples, a banca ela tem colocado ultimamente uns itens bem simples assim, e aqui, olha que aqui é de 2018, eu senti que a prova de 2020 e 2021 foram mais simples ainda, no sentido de trazer algo que a gente consegue detectar no texto, e às vezes o candidato que chegou ali, às vezes não deu tempo de estudar uma obra ou outra, ele consegue resolver. E quem estudou consegue resolver até com mais segurança ainda. Então, olha que interessante esses itens aqui. Então, aqui nós ficamos com a letra A. Então, essa letra A, ela vai completar aqui o raciocínio aí dessa questão, beleza? Então, é isso. Revisamos aqui, resolvemos as questões cobradas aí na prova de 2018, da Apologia de Sócrates de Platão. Essa obra, como eu já disse para vocês, é uma grande aposta que eu tenho. Eu acho que das obras textuais, ela tem que estar ali na sua prioridade de revisão, de entender a lógica, né, de olhar como a banca tentou puxar pelas estratégias das questões, juntamente com Carta Amanheceu, né? Se a gente for olhar aqui para o grupo de obras que nós temos ali, das obras textuais, só voltando aqui para a gente puxar, ó, se a gente for olhar aqui do grupo de obras textuais que nós temos,
eu coloco para vocês, de repente, que as obras mais importantes que nós temos, que deve aparecer ali para vocês nos textos, é a Apologia de Sócrates de Platão, tá? Que você precisa estar conectado, resolver as questões ali, dar uma revisada, por isso que a gente está aqui, né? Esse Mundo da Injustiça Globalizada, do José Saramago, de cara, que é um dos textos mais importantes que nós temos aqui, né? Oração dos Desesperados e Poemas Selecionados de Gregório de Matos. Essas obras que eu circulei, elas têm uma presença muito constante na prova, claro que algumas delas em revezamento, mas eu digo para vocês, essas 5 são as 5 mais importantes disparado aqui das obras textuais. E a que está em todas as edições é o Gregório de Matos, Poemas Selecionados, que aqui eles vão trazer um textinho para poder cobrar uma gramática, cobrar uma compreensão e interpretação do poema e tudo mais. Essa é a única que está fixa mesmo. E a gente tem ali no segundo momento a Apologia e Carta Amaneceu alternando. E a gente tem Oração Desesperados e Este Mundo da Injustiça também alternando. A gente vai acabar ficando ali com o Velho da Horta, de vez em quando pode aparecer, demorou a aparecer, acabou aparecendo. Mas se eu fosse escolher as 5 mais importantes, claramente eu ia destacar para vocês essas 5 circuladas aqui. Se você tiver um bom domínio delas, entender bem qual é a proposta, você chega na prova com as obras textuais no bolso. Claro que a Aliança no Fundo do Mar, Combate à Terra Seca, elas pode acontecer um revezamento lá nelas por conta da questão da discussão em química, física, biologia. A gente também não pode esquecer lá do Almanaque Brasil Socioambiental, que vai falar sobre a questão ambiental, mas muitas vezes você não precisa nem ter lido, né? Eles trazem ali alguns pontos, mas pelo que a gente já tem de bagagem da questão ambiental, a gente já consegue resolver. Aqui é que tem pontos mais específicos mesmo, na Aliança no Fundo do Mar ali e no Combate à Terra Seca, né? Que eles andaram cobrando aí recentemente, tá bom? Então, ficamos por aqui com mais uma revisão. Vejo vocês aí na nossa próxima revisão. Tamo junto, contem comigo sempre. Valeu, valeu, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau e até mais.